Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre como está funcionando a assistência social às famílias que estão desabrigadas e desalojadas aqui em Maceió por causa das chuvas. A gente vai falar também sobre o lançamento de um box que reúne biografias dos principais escritores alagoanos. E você vai conhecer o estudante que é medalha de ouro no concurso Canguru Sem Fronteiras de Matemática. Mais de 39 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas, aqui em Maceió. Mais de 3 mil pessoas estão nessa situação por causa das chuvas que atingem cidades nessas últimas semanas. Para falar sobre como está funcionando a assistência para essas pessoas aqui na cidade, eu converso com Celiane Rocha, secretária de Assistência Social. Primeiro, vamos separar desalojados e desabrigados, até entendendo esse conceito. Por que essas duas situações? Bom, desabrigado é aquela pessoa que não tem abrigo, né? Ela, além de ter perdido a sua casa de alguma forma, seja porque caiu a casa, a barreira destruiu, seja porque a Defesa Civil disse que é uma casa de risco e ela não pode mais ficar. E aí ela não tem para onde ir. O desalojado é quem, apesar de ter perdido a sua moradia, tem para onde ir. Tem a casa de parente, tem a casa de um vizinho, de um amigo, de alguém que os acolhe. Então o desabrigado agora está com o poder público. E o desalojado ainda teve um refúgio seguro para ir, independente do poder público. Na situação em que vocês prestam assistência, tem todas as situações. Pessoas que têm aluguel social, pessoas que não têm para onde ir, pessoas que estão na casa de parentes, mas precisam ir para lá para fazer refeições e até às vezes dormir mesmo. Precisam de mantimentos, precisam de estrutura, né? Colchões, lençóis, roupas. E há uma dificuldade muito grande com relação ao cadastro, porque de vez em quando isso se altera e é preciso revisar sempre, né? Sempre. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que se aproveitam da situação do outro, ou a gente tem ainda que trabalhar a cultura da malandragem, que, infelizmente, ainda existe. Então, às vezes vai a mulher, aí no outro dia aparece o marido. A gente precisa cruzar o cadastro para não ter que prestar o auxílio para a mulher e para o marido e para o filho e para nós. Porque, assim, termina que todo mundo em situação vulnerável. E por achar que o dinheiro do Estado como um todo é infinito, nunca vai acabar. Mas quando isso acontece, alguém vai deixar de receber, né? Então o dinheiro acaba. A gente precisa filtrar as informações para fazer o pagamento tanto do auxílio moradia quanto de outros benefícios para quem de fato tiver direito. Apareceu alguém que sequer morava naquela localidade e aí prestou, vamos dizer assim, informações de que seria morador da localidade? Muitas pessoas. Por isso agora a gente está fazendo um trabalho, houve um primeiro momento, né, a partir do sábado, em que a gente precisou assistir a todo mundo que chegasse, porque não tinha como a gente realizar um filtro naquele momento ainda de intensas chuvas, mas desde ontem já existe uma equipe da assistência social, né, junto com a Defesa Civil, visitando cada uma dessas, ou casas que ainda existem, que ainda tem pessoas que se negaram a sair, ou trabalhando junto às comunidades para identificar. A família tal morava na casa X, localizada nessa grota. Então, a família vai ter direito de continuar recebendo o benefício. A gente precisa realizar um cadastro concreto e um filtro para coibir que aproveitadores se coloquem no meio de pessoas que estão precisando. Ainda mais porque as denúncias que chegam a Brasília e são pautas para o jornalismo, os meios de comunicação apontam que pessoas do mais alto nível, né, executivos, vamos dizer assim, deputados, vereadores, prefeitos, eles se aproveitam desses dados para pedir acima do que permite a realidade. Isso não estou falando de Alagoas, não estou falando de Maceió, mas da desconfiança geral, da instabilidade política e a insegurança jurídica que tem gerado isso. É verdade. E a gente, infelizmente, fica sujeito a essas situações porque as pessoas parecem que estão habituadas a também só querer cobrar do vereador, do deputado, dos parlamentares ou do executivo como um todo, mas não faz cada um seu próprio papel.
né, de tentar coibir essas situações, a exemplo das doações, que muitas vezes a gente recebe, que não são doações que servem para o uso de ninguém. Então, às vezes, só nos dá mais um trabalho de separar o joio do trigo, né, de querer, de receber doações que são inservíveis. Então, as pessoas estão, muitas vezes, levando o que não querem mais, o que não presta mais nem para ela, nem para ninguém usar. Então, a partir disso começa a malandragem, por assim dizer, do brasileiro. Então, quantos pontos vocês têm para essa assistência? Quantos abrigos, quantas estruturas vocês têm hoje em Maceió que está dando guarida a essas pessoas? Bom, nós temos os 7 abrigos municipais, né, que são os abrigos da nossa rotina. A gente tem colocado pessoas também da situação das chuvas nesses nossos abrigos, a depender do perfil de cada um. E durante essa semana, acredito que hoje, talvez amanhã, nós não teremos mais abrigos provisórios, porque as pessoas já estão... houve um tempo parou muito de chover, então as pessoas já estão encontrando locais seguros para ficar recebendo o auxílio moradia. E aí nós ficamos com, oficialmente, a escola Nosso Lar como o primeiro ponto de apoio para os munícipes, né, aqui em Maceió, no Prado. Né, que é Vergel, Prado, antiga escola Hélio Lemos. Tivemos, num primeiro momento, a escola Maria José Carrascosa, atendendo as famílias do bairro do Reginaldo. Então, depois de um primeiro momento, a gente tinha mais de 300 pessoas no ginásio da escola Maria José Carrascosa. E na primeira noite já não precisamos mais daquele espaço, a gente só ficou mantendo um apoio para aquelas famílias do Reginaldo. Eles mesmos se encontraram através de parentes, de amigos, foram se colocando nas casas, porque o ideal é que não fiquem em abrigo. Porque abrigo é muita gente junta, né, e termina colocando em risco, de alguma forma, crianças e idosos. Mas aí ficamos também com o Nosso Lar. Em Fernão Velho, no Recreio de Fernão Velho, tinham mais 25 famílias. No bairro de Bebedouro e Bom Parto, a gente ficou com a antiga escola Braga Neto, escola Benício de Moraes, acho o nome da escola, e diversos pontos na cidade foram se colocando como abrigos. Tivemos uma igreja também no Trapiche, a igreja do Padre Pascoal, ele também abriu as portas da igreja para alguma comunidade. Então, oficialmente da prefeitura, ficamos essa semana com a escola Nosso Lar, prestando apoio... Todos os outros foram desativados? Foram desativados. Prestando apoio nos outros pontos até que eles fossem desativados. Então, a gente encaminhou as equipes para realizar um filtro, para ver se tinham pessoas que, de fato, precisavam estar ali ou não, vendo a necessidade dessas pessoas, levando situação de vacina, consultório na rua, buscando atender aquelas famílias para não ficarem desassistidos, no entanto, mantendo como ponto oficial a escola Nosso Lar, no bairro do Prado. Uma coisa que a gente pensa logo com um problema de inundação, alagamento, é como estão os documentos dessas pessoas. Né? Muita gente perdeu os documentos, né? Muitas famílias, mas assim... Talvez por ser uma situação que já ocorreu e que de se ouvir falar, principalmente a história de 2010, né, que é o mais recente, as pessoas tiveram algum cuidado com os documentos. Né? Todo mundo já mantém seus documentos em locais assim, em pastas plásticas para não molhar. Então, muita gente ainda recuperou. Porém, temos situação, sim, que estamos encaminhando para fazer boletim de ocorrência, para que após o boletim de ocorrência e num segundo momento a gente providencie a segunda via desses documentos. Essa burocracia é facilitada? A polícia tem facilitado essa burocracia, até porque a gente precisa de alguma coisa que identifique... Até mesmo porque para fazer cadastro precisa do documento. Precisa do documento. Então, para que identifique, o primeiro ponto tem sido o boletim de ocorrência. A gente tem acompanhado essas famílias no banco, porque para sacar o benefício do auxílio moradia precisa ir até o banco, né? O Banco do Brasil tem sido um grande parceiro nesse momento, né? A gente já emitiu aí mais de 1000 folhas de cheque e o Banco do Brasil tem se colocado à disposição para que esse saque seja realizado sem maiores traumas para essas famílias. Esse é o pagamento de quê? Para ficar bem explicado. Auxílio moradia. Auxílio moradia. Né? É feito no banco, né? As pessoas recebem o cheque lá no casa e se dirigem ao banco, o banco faz esse saque, porém, quem perdeu o documento não pode sacar na boca do caixa. Vê como o buraco é um pouco mais embaixo, que existe uma burocracia que até atrapalha as vítimas de alagamentos e enchentes. E para chegar ao dinheiro prometido por Brasília, é preciso muito mais, né? Tem que elaborar o cadastro de todo mundo, aí fazer um documento, enviar para a Defesa Civil, que a Defesa Civil leva para Brasília, é aprovado ou não. Essa burocracia leva quanto tempo? Bom,
A burocracia, a gente está correndo contra o tempo, né? A gente já no domingo de noite a gente conseguiu preencher os primeiros cadastros, né? De 2 dias de chuva, né? Que foi assim, com mais intensidade, a sexta e o sábado, né? As madrugadas sexta e o sábado. Então no domingo a gente já preencheu alguns cadastros. Brasília já acenou para a possibilidade de alguns recursos, porém recursos para a cesta básica, colchão, os primeiros itens necessários para atendimento dessas famílias. A burocracia... mas veja bem, cesta básica e colchão, quando chegar aqui, já não precisa mais. Dependendo do tempo, né? Porque existem etapas. Primeiro, assistir e liberar as pessoas, abrigar. Aí vem, primeiro, onde dormir e o que vestir e o que comer. São básicos isso. E aí a gente está fazendo tudo isso, né? Já foram, até ontem à noite, foram 1.290 atendimentos. Esse é o número exato. A Prefeitura tem verba para isso? Para essa emergência? Não tem, né? Está tendo que tirar de outros lugares, né? Porque emergência é emergência. A decretação da situação de emergência facilita, inclusive, facilita. Isso, e legitima o recurso aplicado, né? Isso, porque a gente precisa... Você precisa justificar a despesa. A gente publicou, inclusive, aviso de cotação. A emergência faz com que a gente estabeleça procedimentos mínimos para uma compra segura. E eu falo segura tanto para mim, quanto gestora, quanto para o prefeito, quanto para a Secretaria de Economia, que vai repassar o recurso, e para a sociedade acompanhar como é que está sendo feito. É por isso que a solidariedade é super importante logo no início. A gente tem tido cuidado, inclusive, de quem está realizando doação, a gente recebe lá na Secretaria de Assistência, porém, no momento de entrega dessa doação para as comunidades ou para as famílias necessitadas, a gente entrega também um recibo da doação, para que a gente possa prestar contas para quem doou. Né? Então, a gente tem grandes empresas fazendo doação, a gente até agradece a Brasel, a rede hoteleira, que tem se mostrado grandes parceiros nesse momento, seja com fornecimento de situações imediatas, como comida, né? Tanto para esse fornecimento de colchão, de lençol, de itens que a Prefeitura conseguiu acabar tudo num primeiro momento. A gente está contando com essas doações para fazer as entregas para as famílias e eles têm sido grandes parceiros. Secretária, me diga uma coisa, cada ano a gente vem e fala sobre isso, sempre num grau menor ou um grau maior. Quando é que a gente vai desocupar as áreas de grotas, encostas, que inclusive é proibido por lei? Pois é. Existe desde 2014 um processo que a Prefeitura de Maceió encaminhou para Brasília solicitando recurso para fazer uma espécie de geomanta. Né? Eu não sou assim, muito a pessoa certa para falar sobre isso, mas assim, a informação que a gente tem aqui precisa fazer uma espécie de geomanta nessas grotas para que não haja mais riscos de deslizamentos e desabamentos. Mas isso desde 2014 que a Prefeitura de Maceió solicita, não foi aprovado e infelizmente precisou acontecer esse desastre com algumas mortes para que a gente tenha um aceno de que isso possa vir a chegar para Maceió. Porque a Prefeitura de Maceió não tem recurso para fazer isso. É obra estrutural, é uma obra de grande volume de recurso que a gente não tem como assumir sozinho. Né? Precisa que o Estado e que o governo federal seja parceiro, sejam entes tão responsáveis quanto a Prefeitura de Maceió para que essa verba chegue e a gente consiga isolar essas áreas de risco e transferir as famílias para um lugar seguro. Conversamos com Celiane Rocha, secretária de Assistência Social do município. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece e aproveito para agradecer a população que tem sido grandes solidários, né, a essa causa dessas famílias e dizer que a gente está à disposição. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o projeto da imprensa oficial Graciliano Ramos, que vai lançar a biografia dos principais escritores alagoanos.